Neste sexto episódio do Podcast PJ, numa temporada dedicada a desvendar a criminalidade sexual, continuamos a debruçar-nos sobre os crimes sexuais contra menores praticados em meio digital. Desta vez contamos com a experiência da Procuradora no DIAP de Lisboa, Ana Fernandes da Silva, que nos vai apresentar a evolução deste fenómeno sob o ponto de vista da magistratura. Eu vou procurar com este contributo dar-vos uma perspectiva do trabalho do Ministério Público nesta área pela qual eu tenho um grande apreço. Foi-me pedido então que fizesse uma perspectiva daquilo que se passou nos últimos 10 anos e eu começo por referir que a segunda secção é desde 31 de maio de 2016 uma secção dita especializada, de seu nome Unidade de Ação Penal de Crimes Sexuais e Cometidos contra Crianças e Jovens fora do ambiente familiar. A 1 de abril de 2019 foi também atribuída a esta unidade, pela Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, a tramitação dos inquéritos referentes a crimes sexuais praticados contra menores com recurso a meios informáticos ou divulgados através destes, cuja notícia do crime seja adquirida através de comunicações provenientes de outros Estados e organizações internacionais, designadamente via National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC. O objetivo da tramitação destes inquéritos é identificar qual o utilizador do IP que efetuou a partilha ou o carregamento de ficheiros considerados de pornografia de menores, tendo em vista a remessa do inquérito à comarca competente consoante a morada apurada. Uma pequena nota, nesta área dos crimes contra a autodeterminação sexual, o órgão de polícia criminal com competência reservada é a Polícia Judiciária e se os crimes em investigação forem praticados por meio ou através de sistema informático, que é o caso da pornografia de menores, a investigação é levada a cabo pela UNC3T. Em 2013, quando iniciei funções no DIAP de Lisboa, os crimes sexuais praticados por meio ou através de sistema informático já eram uma realidade. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos houve uma evolução qualitativa e quantitativa exponencial deste tipo de criminalidade que assim acompanhou a evolução da nossa realidade digital. Até 2014-2015, a grande maioria das participações que originavam inquérito-crime e que despoletavam investigações provinham de comunicações vindas via Europol e Interpol, na sequência de operações internacionais, nas quais eram identificados endereços IP portugueses em partilha de ficheiros de pornografia de menores ou em conversações de teor sexual com menores. A realidade, desde então, como já referi, mudou radicalmente. Atualmente, e procurando fazer uma síntese, a notícia do crime adquire-se então através de denúncias efetuadas por particulares, instituições ou entidades responsáveis pelo alojamento de sites, redes sociais. Mantém-se de extrema importância as comunicações efetuadas por outros países via Europol e Interpol e, conforme anteriormente referi, através das participações provenientes do NCMEC. Voltando um pouco ao início e ao que despoleta o início das nossas investigações, importa referir que as novas tecnologias de informação e comunicação propiciam e potenciam a criação de ligações emocionais por detrás da cortina do mundo virtual, o aliciamento de crianças e jovens a partir da internet através de redes sociais, chatrooms e outras aplicações de conversação, tornando o acesso do abusador às vítimas muito mais fácil. A exploração de uma forma facilitada das fragilidades emocionais dos menores, o agressor, aproveitando-se da sua ingenuidade e da sua imaturidade, cria e consolida relações emocionais com os menores, acabando muitas das vezes por levar a criança à prática de atos sexuais e à sua exposição. Estas novas tecnologias de informação propiciam também a obtenção de material com conteúdo de abusos sexuais menores, que o agressor adquire, mantém na sua posse e disponibiliza a outros, e potenciam ainda uma fácil aparência de segurança. A criminalidade sexual através do recurso à internet vem, deste modo, crescendo exponencialmente, e o que se nota pela visível facilidade de acesso e de uso das tecnologias de informação e pela facilidade do infrator em ocultar a sua verdadeira identidade. A internet, como já foi referido aqui hoje de manhã, transformou os crimes contra a autodeterminação sexual das crianças num problema global, facilitando a sua prática, por um lado, e dificultando a detecção e investigação, por outro. A prevenção do crime, a proteção da vítima, a investigação e a punição do criminoso são, deste modo, essenciais no combate a este tipo de criminalidade. E exigem também uma intervenção rápida e pronta, sobretudo no que diz respeito ao acesso a dados de informação e de tráfego das comunicações eletrónicas, pois são estes que permitem a identificação do agressor. Numa perspectiva prática e nada académica e daquilo que vem resultando dos processos que tramitamos, julgo eu que podemos dividir os abusadores em 3 categorias. Os abusadores ditos diretos, que frequentam chats, redes sociais ou sites com o objetivo de identificarem menores. Uma vez identificado o menor,
abordam logo nas primeiras conversas mantidas os temas sexo e pornografia. Realizam de forma quase direta propostas de tipo sexual ou solicitam ao menor o envio de imagens íntimas. Pressionam frequentemente o menor para que ligue a sua webcam, com a intenção de conseguirem as primeiras imagens, solicitando ainda que o mesmo pratique atos sexuais para a câmara. Quanto aos abusadores ditos de confiança, têm um objetivo muito claro: é obter do menor ficheiros considerados pornográficos e, posteriormente, estabelecer contacto sexual direto com o menor. Tratam-se de indivíduos que dedicam muito tempo à abordagem do menor, pretendendo ganhar a confiança daquele, procurando, contudo, passar despercebidos. As fases. Uma primeira fase é da confiança, fidelização. O suspeito mostra-se amável e afável, partilhando os mesmos gostos do menor e sendo pessoa da sua confiança, com quem o mesmo pode falar e desabafar. Assim conhece a situação familiar do menor, muitas vezes conseguindo apurar onde o mesmo reside, a escola que frequenta, os sítios que frequenta. Esta é a primeira fase da confiança. A segunda fase, da sedução. Obtida toda a informação que conseguiu e após ganhar a confiança do menor, este abusador passa a introduzir outras conversas com o mesmo, relacionadas com sexo e com o dito tema da webcam. Nesta fase já é possível que o suspeito comece a enviar fotos de outros menores, fazendo-se passar por um deles, com vista a criar a convicção na vítima de que confia em si e pedirá ao menor que faça o mesmo, assim procurando levá-lo a retribuir, remetendo fotos suas. Por fim, a fase da perseguição. Obtidas as fotos que pretende e conhecedor de toda a vida do menor, o objetivo do agressor pode ser uma relação física ou apenas a continuidade de uma relação virtual, em que o menor se terá de continuar a expor. Nesta fase, o suspeito deixará cair a máscara se o menor recuar, manipulando-o, chantageando-o. No momento em que disponha das primeiras imagens comprometedoras, o abusador pressionará e procurará obter mais, ameaçando com a sua divulgação, a fim de obter mais e mais e até conseguir o primeiro encontro. O terceiro tipo de abusadores são aqueles que apelidei de colecionadores. Este tipo de abusador procura em sites, fóruns e por outros meios proceder ao download de ficheiros alocados na internet, contendo imagens ou vídeos de abusos sexuais de crianças. Para o efeito e devido à instalação de programas peer-to-peer, o colecionador partilha com outros utilizadores ficheiros da mesma espécie. Em determinadas situações, para aceder a mais ficheiros do referido teor ou para aceder a ficheiros mais apelativos pela sua duração ou pelos atos sexuais praticados, é-lhe inclusive solicitado naqueles sites ou fóruns o envio de mais ficheiros ou de ficheiros por si mesmo realizados, envolvendo a prática de atos sexuais contra menores. Estes indivíduos guardam nos seus dispositivos de armazenamento centenas, milhares de ficheiros de imagem e vídeo considerados de pornografia de menores, muitas vezes organizados em pastas por menor ou pelos atos sexuais que representam. Atenta à tipologia de abusadores que procurei aqui sistematizar e face às diferentes realidades presentes no caso concreto, o crime de pornografia de menores surge muitas vezes associado a outro tipo de crimes, como os de coação sexual, abuso sexual de crianças, aliciamento de menores para fins sexuais e até fugindo do capítulo dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, de perseguição ou de coação. Quanto às diligências de prova, a notícia de crime vem habitualmente acompanhada de endereços IP, da designação de perfis de redes sociais, de endereços de correio eletrónico ou de sites, entre outros. Na posse do endereço IP, grupo data-hora e respectivo fuso horário, cumpre apurar, em primeiro lugar, a que ISP o mesmo pertence, existindo em fontes abertas diversos motores de pesquisa e identificação de IPs, tais como os que aqui elenco. Apurado o ISP, habitualmente uma operadora de telecomunicações, solicitam-se à mesma todos os elementos possíveis com vista a apurar qual o utilizador do endereço de IP, como identificação completa do utilizador, datas de início de ligações, e-mails, caso se trate de acesso por dispositivo móvel, e caso seja por acesso por dispositivo móvel, também podemos solicitar a identificação dos meios de pagamento utilizados, carregamentos multibanco, com vista a apurar o titular da conta que efetua esses carregamentos. O Ministério Público tem, inclusive, ao seu dispor formulários acordados na sequência de protocolos celebrados pelo Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, a fim de solicitar tais informações às operadoras de telecomunicações portuguesas. E existem, igualmente, ao dispor do Ministério Público, formulários para a solicitação de informações à Meta, responsável pelo Facebook e pelo Instagram, e a outros operadores. A este propósito, quero aqui fazer só uma referência, no sentido que saiu, ainda no dia de ontem, uma nota prática deste Gabinete de Cibercrime a que aludi, referindo que Portugal está na linha da frente, uma vez que somos o 7º país do mundo com mais pedidos desta natureza dirigidos à Microsoft, à Google, à Facebook Meta. Portanto, a utilização destes formulários impede, ou seja, conseguimos evitar a expedição de rogatórias utilizando estes formulários para a obtenção de uma resposta mais rápida, mais célere e eficaz.
Na posse de identificação de um perfil do Facebook ou do Instagram, através de plataformas de law enforcement disponibilizadas para a utilização dos agentes judiciários, podem ser então solicitadas informações relativas aos perfis em causa. Na posse de um endereço eletrónico, são solicitadas também informações relativas ao seu utilizador, também em plataformas de law enforcement. Veja-se o caso da Google. Os referidos formulários ou despachos ou ofícios podem ser inseridos via plataforma Lerce Google. A atual realidade digital é efetivamente complexa, o que demanda contactos com diversos operadores em constante mutação e atualização. Na sequência desta mudança de realidade, as investigações levadas a cabo são de bastante diversas e cada vez mais complexas. Daí que tenho exemplificado aqui alguns dos operadores globais com quem encetamos contactos com vista a apurar a identidade do autor do crime. Queria falar-vos de seguida, de uma forma bastante resumida, claro, de alguns processos tramitados na segunda secção para procurar ilustrar um pouco o que expus até agora. Começo por referir um inquérito iniciado com uma comunicação da Europol, dando conta de que, na sequência da realização da Operação Daylight, haviam sido identificados utilizadores portugueses que, através de endereços IP também portugueses e a partir de Portugal, haviam partilhado, com recurso a programas peer-to-peer, fecheiros de vídeo contendo abusos sexuais de crianças. Foram notificadas as competentes operadoras de telecomunicações e identificados os 14 IPs fornecidos pela Europol, residentes em diversas zonas do país. Na sequência foram realizadas buscas a 9 residências, em resultado das quais foram constituídos 8 indivíduos como arguidos, 6 dos quais vieram a ser detidos e apreendidas dezenas de dispositivos de armazenamento de dados e realizadas pesquisas informáticas preliminares quanto ao mais relevante. Os 6 arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, considerando-se fortemente indiciada a prática, pelos 6 arguidos, de milhares de crimes de pornografia de menores, agravados, atenta à idade das crianças, retratadas nos fecheiros encontrados. Os arguidos tinham instalados nos computadores apreendidos diversos programas de partilha de fecheiros. Um dos arguidos possuía os programas de partilha instalados em máquina virtual, o que não permitiu que fossem extraídos os fecheiros e elaborada a perícia informática preliminar. Considerando verificados os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de fuga, aos arguidos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Este inquérito foi considerado como especialmente complexo e os arguidos vieram a ser condenados em penas de prisão efetiva. Passando para outro processo. As autoridades helvéticas comunicaram à Interpol a detecção num determinado site de um utilizador associado a uma determinada conta de correio eletrónico e endereços IP portugueses que tinha publicado 16 fecheiros cujo conteúdo consistia em filmes de abuso sexual de menores. Foram encetadas diligências junto à operadora Zona TV Cabo e da Google, com vista a apurar a identidade do suspeito. Obtida a morada, foram realizadas buscas domiciliárias à mesma, no âmbito da qual nos deparamos com um cenário invulgar e representativo da perversidade do suspeito. Este possuía várias bonecas, com cara e tamanho de crianças, e bonecas insufláveis de diferentes tamanhos, algumas delas por ele adaptadas para sua satisfação sexual, e vários acessórios eróticos e roupas para crianças de idade inferior a 4 anos. Através de pesquisa, no decurso da busca, foram apreendidos diversos dispositivos de armazenamento, entre os quais 267 discos ópticos e 2 computadores portáteis, com conteúdos multimédia de abuso sexual de crianças menores de 14 anos, inequivocamente em atos sexuais explícitos. Ainda através da pesquisa informática preliminar, foi possível aferir da existência de 141.251 fecheiros do tipo de imagem e vídeo de abusos sexuais de menores. Nesta pesquisa verificou-se também que o utilizador do equipamento pesquisado através de vários sites procedeu ao upload de diversas imagens, vídeo, atividade pela qual se veio a apurar ter sido remunerado via PayPal, estando deste modo em causa a prática do crime de pornografia de menores com intenção lucrativa. Apresentado a primeiro interrogatório judicial, o arguido viu-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Elaborado relatório pericial quanto aos dispositivos de armazenamento apreendidos, concluiu-se que o arguido ali guardava um total de 682.447 fecheiros de imagem e de vídeo, cujo conteúdo eram imagens de pornografia envolvendo crianças com menos de 14 anos. O arguido foi submetido a julgamento e condenado na pena de 7 anos de prisão. Foi sujeito a perícia médico-legal, tendo sido considerado imputável.
A propósito deste número de ficheiros que habitualmente encontramos na residência dos arguidos, cumpre-me aqui fazer uma pequena nota. Atualmente, o trabalho do Ministério Público na visualização para descrição nas peças processuais a elaborar encontra-se largamente facilitada, uma vez que a Polícia Judiciária possui atualmente uma ferramenta essencial, fruto do trabalho realizado nesta área nos últimos anos e que consiste numa base de dados de conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, na qual se encontram categorizados diversos ficheiros e respectivas assinaturas digitais. Esta ferramenta encontra-se em permanente atualização, contendo ainda todas as assinaturas digitais dos ficheiros da base de dados de idêntica natureza da Interpol. Passando para outro processo. Este inquérito iniciou-se com uma informação fornecida pelo Gabinete Interpol em Madrid, dando conta de endereços IP referentes ao utilizador de uma conta de correio eletrónico que solicitou conteúdos de abuso sexual de menores ao indivíduo que estava detido em Espanha pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual. Foram encetadas diligências com vista a apurar qual o utilizador dos IPs fornecidos e quais os dados referentes ao utilizador do endereço eletrónico, tendo-se apurado na sequência uma morada. Realizadas buscas domiciliárias, apurou-se que o nosso suspeito era invisual. Viemos a saber que o era desde os 2 anos de idade, situação que não era expectável e completamente inusitada. Foi-lhe apreendido um computador portátil, o qual tinha instalado uma aplicação designada Supernova Screen Reader 13.55, que funciona como um leitor de ecrã. Este programa permite que os portadores de deficiência visual possam navegar na internet e pelas aplicações em geral, sendo utilizado para ler o conteúdo do monitor do computador e sintetizando para o mesmo, para o utilizador, de forma sonora, o que surge na tela, desde operações realizadas a teclas alfanuméricas e comandos escritos. O arguido guardava no interior do computador 108 ficheiros de pornografia de menores, confessando em interrogatório realizado perante o Ministério Público que obtinha satisfação sexual da audição das crianças nos vídeos que guardava. O arguido, que se encontrava a fazer um doutoramento, foi condenado pela prática do crime de pornografia de menores agravado, na pena de 5 anos de prisão, suspensa na sua execução pelo mesmo período, sendo tal suspensão sujeita a regime de prova, consubstanciada em plano de reinserção social elaborado pela DGRSP, que incluísse a frequência pelo arguido de um programa terapêutico na área da sexologia. Falo-vos, por fim, de um processo que exigiu o trabalho da equipa das 3 magistradas que então compunham a segunda secção, eu e as procuradoras Gabriela Costa e Rita Brandão, a titular do processo. Estes autos tiveram origem numa investigação internacional coordenada pela Interpol Crimes Against Children Unit, com a colaboração da Europol, EC3-FP Twins, envolvendo elementos de forças policiais de diversos países e destinada a identificar os utilizadores e o administrador de uma página difusora de filmes contendo abusos sexuais de menores. Esta página era acessível na Darknet, via rede Tor, e denominava-se Baby Heart, sendo utilizada por indivíduos com tendências pedófilas por bebés e crianças de tenra idade de diversas nacionalidades. O fórum estava ativo desde meados de novembro de 2015 e tinha um administrador conhecido na rede por Twinkle, um produtor português muito ativo e cauteloso e que tinha acesso fácil a crianças, das quais abusava sexualmente. Foi criada uma equipa internacional de investigadores, integrada por várias agências e instituições, como a Interpol, a Europol, a Homeland Security Investigations, e por profissionais de diversos países como a Austrália, a Inglaterra, França, Espanha, Brasil e Portugal, acompanhados do Ministério Público dos respectivos países. Durante a investigação, cada vez que um suspeito era identificado e preso em algum dos países envolvidos, as provas digitais apreendidas eram analisadas detalhadamente, analisando-se outros possíveis suspeitos, e essa informação era difundida a todos os investigadores envolvidos. Essas detenções não foram anunciadas nos meios de comunicação social, de forma a não dar a conhecer aos demais utilizadores do fórum as prisões dos seus amigos virtuais. Após a detenção na Áustria de um suspeito, foram encontradas novas imagens enviadas por Twinkle, que possuíam metadados identificando a data de criação ou modificação. Nessas fotografias era possível visualizar os rostos das crianças que tinham sido abusadas sexualmente. Também foram recuperadas conversas mantidas num aplicativo de conversação criptografado, onde Twinkle anunciava aos amigos que se iria encontrar com um amigo, The Forgotten, e que ambos iriam levar 2 crianças que seriam abusadas por aqueles. Este encontro estava marcado para o dia 20 de junho de 2017. Foram então constituídas várias equipas, com elementos da PJ, Europol, Interpol, Homeland Security, cena de crime do Laboratório Científico de Polícia e um magistrado do Ministério Público para presidir as buscas. No dia em causa, a Polícia Judiciária entrou na residência do suspeito e encontrou-o deitado na cama com 2 menores, de 4 anos de idade, despidos, dos quais havia abusado sexualmente nessa noite.
Após a abordagem inicial e depois de conversa mantida com o suspeito, este quis cooperar com a investigação, tendo inclusivamente indicado o local onde tinha escondido os discos rígidos criptografados que continham os abusos sexuais que aquele e outros haviam cometido sobre menores, num terreno baldio, em frente à sua casa, para onde nos deslocámos para desenterrar e apreender esses discos. Como se sabia que iria existir um encontro, o arguido foi confrontado com esse facto, tendo também aqui cooperado e acompanhado os agentes policiais ao local onde se iriam encontrar. Nesse local, nas proximidades de Leiria, já se encontrava outro indivíduo, The Forgotten, acompanhado de um enteado de 7 anos de idade e da filha de um ano e meio. Os 2 arguidos foram detidos e foram encetadas todas as diligências necessárias à proteção das crianças envolvidas. Twinkle e The Forgotten ficaram em prisão preventiva e os autos foram declarados especialmente complexos. Foram analisados os discos externos apreendidos, extraídos todos os fecheiros de vídeo e imagem e identificados os autores dos factos e as vítimas, foram tomadas declarações para memória futura a todos os menores, efetuadas perícias de personalidade e de avaliação pedopsiquiátrica aos menores, foram analisadas todas as conversas mantidas entre os arguidos e os demais predadores sexuais, realizados diversos exames periciais e analisadas impressões digitais, tendo neste âmbito a Polícia Judiciária ganho um prémio internacional. Os 2 principais arguidos foram condenados, cada um, em primeira instância, em 25 anos de pena de prisão, e a informação transmitida pelo Twinkle levou à detenção de vários suspeitos noutros países. E termino aqui a minha exposição. Espero ter transmitido um pouco daquilo que se faz diariamente nos tribunais quanto a esta temática. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.